Semana 2. Jesus enfrentou Satanás com toda a autoridade do céu, dando-lhe a cobertura necessária. A guerra tinha sido vencida. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus enfrentou Satanás, derrotou-o e despojou-o de seu poder sobre nós. A vitória é nossa. Jesus nos deu a última arma, a última estratégia, que é 100% eficiente. Nós temos o nome que está acima de todo nome. Quando Jesus curava os doentes, expulsava os demônios e ressuscitava os mortos, não havia dúvida, nem mesmo pensamento de fracasso. Ao agir em nome de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso e as legiões do céu faziam com que tudo acontecesse. Esse nome é todo-poderoso, indestrutível, imutável. Ele não pode falhar, portanto, nós não podemos falhar. Jesus entrou na arena da guerra espiritual contra Satanás, sabendo que ele iria ganhar, sabendo que ele iria derrotar Satanás, sabendo que não havia absolutamente possibilidade de derrota. Não houve nem mesmo uma ocasião na vida de Jesus em que ele duvidou ou imaginou que fosse falhar. Nos 40 dias em que foi tentado por Satanás no deserto, Jesus não se preocupou se ele cairia em tentação ou não. Quando começou seu ministério, ele não pensou em fracassos. Quando ele curou os doentes, quando ordenou aos ventos que se aquietassem, quando levantou a Lázaro dos mortos, quando expulsou demônios, ele nem por uma vez duvidou que o que ele disse aconteceria. Ele sabia que não falharia. Na cruz, ao enfrentar a morte, ele nem por uma vez pensou que Deus o abandonaria ou que seria derrotado. Ele sabia que não falharia. Mas como ele sabia? Jesus sabia que não poderia falhar porque estava enfrentando o poder do inimigo em nome de seu Pai. E todo o poder e autoridade do céu estava por trás daquele nome. Frase-chave: Jesus enfrentou Satanás no poder do nome de seu Pai. Apesar de saber que era o Filho de Deus, sua fé e confiança não estavam nele mesmo. Ele disse: o filho de si mesmo nada pode fazer. João 5,19. De mim mesmo nada posso fazer. João 8,28. Jesus sabia que ele não tinha vindo à terra para enfrentar Satanás e derrotá-lo, destruir o poder do pecado, da doença e da morte, curar os doentes, expulsar os demônios e perdoar os homens de seus pecados em seu próprio nome. Quando ele falava, ele sabia que não falava no poder e autoridade de seu próprio nome. Ele falava em nome do Pai. Jesus disse: eu nunca falei sob minha própria autoridade ou de minha própria ideia, mas o Pai que me enviou me deu ordem sobre o que falar e o que contar. João 12, versículo 49. Tudo que Jesus disse ou fez foi no poder e autoridade do Deus poderoso. Ele disse aos judeus: eu não vim em minha própria autoridade e por minha própria vontade, eu vim em nome do Pai. João 7, versículo 28 e João 5, versículo 43. Deus havia chamado Jesus, o havia ungido e lhe dado uma missão divina, seu plano e propósito para o homem, e o enviou no poder e autoridade de seu nome.
Quando Jesus estendia a sua mão para curar os doentes, ele sabia que estava fazendo isso no poder e pelo poder do nome de seu Pai. Quando ele falou ao vento e ao mar, sossegai, ele sabia que o estava fazendo no poder e pelo poder do nome de seu Pai. Quando ele rechaçou a legião de demônios e os expulsou do homem gadareno, ele sabia que o estava fazendo no poder e pelo poder do nome de seu Pai. Quando ele falou a palavra de cura para o servo do centurião romano, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8,13, Jesus sabia que estava dizendo aquilo no poder e pelo poder do nome de seu Pai. Quando ele gritou, Lázaro, vem para fora, e ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, ele sabia que o estava fazendo no poder e pelo poder do nome de seu Pai. Não havia dúvida, nenhuma hesitação, nenhum pensamento de fracasso. Ao agir em nome de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso e as legiões do céu faziam com que tudo acontecesse. Subtítulo: Você pode enfrentar suas batalhas com todo o céu, lhe dando a cobertura necessária. Agora, por um momento, vamos olhar para nossos problemas. Pense nas batalhas que você está enfrentando em sua vida neste exato momento. Você pode estar lutando contra um pesado problema financeiro. Seu marido ou sua esposa pode não ser salvo ainda. Seu casamento pode estar se deteriorando. Você pode ter entes queridos não salvos. Você pode ter amigos ou parentes presos pelas drogas ou pelo álcool. Qualquer que seja o problema, a necessidade, você precisa se lembrar de que Satanás já foi derrotado e que Jesus lhe deu a estratégia final. O Todo-Poderoso, indestrutível e imutável nome que está acima de todo nome. Assim como Jesus enfrentou Satanás com toda a autoridade do céu, lhe dando cobertura, você pode enfrentar suas batalhas com todo o poder e autoridade do céu, lhe dando cobertura. Não importa o quão difícil ou impossível a situação possa parecer. Não importa quanto nem quão intensamente você orou e jejuou no passado, sem nenhum resultado visível. Quando você começa a compreender o poder e a autoridade que lhe pertencem no nome de Jesus e o que está por trás deste nome, você pode tomar a vitória que pertence a você. Antes de Jesus subir aos céus, ele reuniu os discípulos no cenáculo para prepará-los para a batalha. Ele sabia que estava voltando para o céu e ele queria que eles estivessem bem equipados e preparados para enfrentar o massacre do inimigo, as provações e perseguições, o desafio de evangelizar o mundo. Ele lhes disse: em verdade, eu vos digo, se alguém crer em mim firmemente, este será capaz de fazer as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e eu farei, eu mesmo asseguro isto, tudo que me pedirdes em meu nome, apresentando tudo o que eu sou, para que o Pai seja glorificado no e através do Filho. Sim, eu asseguro, eu farei por você
o que quer que peçam em meu nome, apresentando tudo o que eu sou. João 14, versículos 12 ao 14. Parte do plano de batalha dos discípulos consistia em usar o poderoso e indestrutível nome de Jesus. Jesus não planejou que eles experimentassem uma derrota após a outra. Ele não planejou que fossem temerosos, desencorajados ou derrotados pelo inimigo. Em essência, Jesus disse a eles: não tenham medo. Não fiquem desencorajados ou deprimidos, porque eu estou deixando vocês. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Agora, veja porque eles seriam capazes de fazer obras maiores. Ele lhes disse: estou voltando para o Pai, e o que quer que pedirdes em meu nome, eu farei. Qual era o propósito de garantir estes pedidos? Para que o Pai fosse glorificado através do nome do Filho. Eles não estavam sendo enviados para enfrentar o inimigo sozinhos, em seus próprios nomes. Jesus os enviou preparados para enfrentar o inimigo, equipados para qualquer problema, com todo o céu lhes dando cobertura em seu nome. Jesus disse que apesar de estar indo embora e de que eles chorariam como uma mulher em dores antes de dar à luz, em pouco tempo ele os veria de novo e o pranto se tornaria em alegria. Ele disse: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, em meu nome, eu o farei, apresentando tudo o que eu sou. João 16, versículo 23. Frase-chave: eu posso enfrentar batalhas com todo o céu, me dando a cobertura necessária. Jesus disse aos discípulos: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Ele lhes disse por quê? Porque ele iria para o Pai e qualquer coisa que pedissem em seu nome, ele a faria. Ele lhes disse o motivo: para que o Pai fosse glorificado. Agora veja quando eles teriam este poder e autoridade em seu nome. Na versão do Rei Tiago lemos: e naquele dia. Nessa escritura, o dia a que Jesus se referia era após a sua ressurreição. Ele já havia dito antes: mais um pouco e vocês me verão. Agora é a hora de dor, mas eu os verei novamente, e vocês se alegrarão e ninguém vai tirar a alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu digo a verdade a vocês: meu Pai dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. João 16, versículos 19, 22 e 23. Ao falar com eles naquela noite no cenáculo, Jesus sabia que no dia seguinte sairia para a batalha para enfrentar Satanás. Ele sabia que iria andar na estrada do Calvário, que seria escarnecido, zombado e espancado. Ele sabia que seria pendurado na cruz e que morreria. Sabia que os discípulos se sentiriam desencorajados e cheios de tristeza com sua morte, porque não estaria mais com eles. Mas ele sabia também que com mais um pouco de tempo, 3 curtos dias, ele ressurgiria em triunfo do túmulo
e ele os veria de novo e eles se regozijariam. Em essência, ele estava dizendo: naquele dia, após eu ter ressuscitado dos mortos, naquele dia, após eu ter derrotado Satanás e o ter despojado de seu poder sobre vocês, naquele dia, após eu ter quebrado o poder do pecado e da doença e da morte, naquele dia, quando eu for exaltado acima de toda a potestade e principado e tiver recebido um nome que está acima de todo nome, naquele dia, o que quer que vocês peçam ao Pai, em meu nome, eu o farei. Eu darei cobertura, eu farei acontecer. Estamos vivendo neste dia. Esta mesma promessa pertence a você e a todo filho de Deus nascido de novo. Jesus está agora assentado à direita do Pai e você tem direito legal e autoridade para usar seu nome. E falarei sobre isto na semana 4. Subtítulo: Jesus manifestou o nome de Deus. Em sua grande oração intercessória pela igreja, quando se preparava para dar sua vida em obediência à vontade ao Pai, Jesus disse ao Pai: eu manifestei teu nome aos homens que tu me deste do mundo. João 17:6. Eu fiz teu nome conhecido e revelei teu caráter e teu próprio ser, e continuarei a fazê-lo conhecido. João 17:26. Durante toda a sua vida na terra, sob forma humana, Jesus manifestou o nome de Deus aos discípulos e ao mundo. A palavra manifestou quer dizer revelou, fez visível, fez conhecido. Nestes versos, Jesus não estava se referindo a simplesmente ensinar sobre uma pessoa ou determinado assunto, e sim, ele queria dizer algo bem diferente, demonstrar tal conhecimento partindo de experiência própria. Através de suas palavras e ações, Jesus revelou, tornou conhecido o nome de Deus. Ele revelou o caráter de Deus Pai. Ele era uma representação visível de tudo o que o nome de Deus Pai significa. Atualmente, os pais dão nomes às crianças arbitrariamente. Muito pouca, senão nenhuma reflexão é dada ao significado do nome, ou se o nome combina com a personalidade da criança. Nos tempos antigos, os nomes eram muito significativos, pois representavam a pessoa. Os nomes eram importantes para Deus. Após a aliança com Abrão, Deus mudou-lhe o nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Gênesis capítulo 17, versículo 5. O nome de Jacó significa suplantador, ou seja, aquele que toma o lugar e serve como substituto. Após seu encontro com o anjo, quando Jacó se recusou a deixá-lo ir até que fosse abençoado, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que em hebraico significa governando com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedra ou rocha. Meu primeiro nome, Morris, em hebraico é Moishá, que significa Moisés e que quer dizer retirado. Por toda a palavra de Deus, há muitos nomes que revelam diferentes aspectos do caráter de Deus.
Não temos tempo nem espaço nesta lição para cobrir o assunto profundamente. No entanto, para entendermos tudo que o nome de Jesus representa agora, é importante que você saiba e compreenda alguns dos nomes de Deus e veja como Cristo manifestou, como ele revelou claramente e fez conhecido seu nome ao mundo. Yahvé, Jeová, o Senhor, o eterno Deus, que era e que é e que há de vir. Este nome de Deus era tão sagrado que os escribas judeus que copiavam os manuscritos da Bíblia sequer o pronunciavam. A palavra Yahvé é retirada de uma palavra hebraica que quer dizer ser. O nome Yahvé significa eu sou, que revela a Deus como Deus eternamente existente, que sempre existiu e que sempre existirá, sem começo nem fim. Revela a Deus como todo suficiente, imutável, de eternidade a eternidade. Jesus é o grande eu sou. Jesus manifestou, revelou claramente e fez conhecido Yahvé, Jeová, ao mundo. Ele era o eterno Filho de Deus que existia desde o princípio do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João capítulo 1, versículos 1 ao 14. Jesus disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Depois da ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Tomé usou este tão sagrado nome de Deus depois de ter visto e sentido a marca dos pregos nas mãos de Jesus. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. João 20, versículo 28. Desse dia em diante, quando os discípulos pregavam e ensinavam sobre Jesus, eles usavam o santo nome de Senhor para se referirem a Jesus, não como um título para descrever um senhor e mestre terreno, mas para se referir a ele como divindade, como Deus de existência própria. Hoje, Jesus Cristo é Yahvé, o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Jesus é o Criador. Jeová Elohim, o Senhor é Deus, o Criador de existência própria. Como Criador, Deus refere-se a si mesmo como Elohim, que revela sua divina majestade e poder. E Deus Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Jesus se manifestou como Jeová Elohim. A respeito dele, Paulo escreveu aos Colossenses: por ele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. João também teve uma revelação de Jesus Cristo como Criador. Ele disse: tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus existia antes da fundação da terra. Ele estava com Deus o Pai desde o princípio e através dele
Deus criou o universo. No mar, quando a tempestade rugia, Jesus se revelou como Jeová Elohim, ordenando ao vento e ao mar que lhe obedecessem. Mateus 8, versículos 23 ao 27. Jesus é o poderoso Deus. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por toda a palavra este nome revela e enfatiza o poder de Deus de livrar seu povo das mãos dos inimigos. Revela sua suficiência própria e poder ilimitado, que é o poder supremo sobre todos. A palavra Shaddai em hebraico refere-se ao seio de uma mulher. Isso expressa como Jesus deseja que seu povo tire o sustento e a força dele mesmo, assim como a criança é alimentada e nutrida no seio da sua mãe. Jesus manifestou ou revelou o nome de Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quando, à frente do túmulo de Lázaro, ele ordenou que a vida voltasse ao corpo de Lázaro, mesmo tendo ele estado no túmulo por 4 dias. No dia de sua ressurreição, o poder de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, todo suficiente, foi manifestado no corpo de Jesus, quando ele o fez ressurgir dos mortos. Hoje, Jesus é o El Shaddai, o Deus poderoso. Isaías 9, versículo 6. Ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ele é a nossa fonte de força e ao habitarmos nele, retiramos nossa força e nutrição. Jesus é o meu provedor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Este nome revela a habilidade e a disposição de Deus de prover e suprir as necessidades de seu povo. Deus se manifestou como Jeová Jireh a Abraão, provendo uma ovelha para o sacrifício no lugar de Isaque. No deserto, Jeová Jireh proveu diariamente provisões de comida para os filhos de Israel. No deserto, Deus revelou-se a Elias como Jeová Jireh, enviando um anjo para trazer-lhe água e comida. Jesus manifestou o nome Jeová Jireh quando multiplicou os 5 pães e os 2 peixes para alimentar 2.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Mateus 14, versículos 15 ao 21. Na ocasião em que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada, Jesus providenciou uma grande quantidade de peixes para eles. Lucas capítulo 5, versículos 4 ao 9. Jesus é Jeová Jireh, nosso divino provedor. Nele está tudo o que precisamos. Ele nos prometeu que tudo que pedíssemos em seu nome receberíamos. Ele provê força, conforto e ajuda em tempo de necessidade. Ele é o nosso tudo em todos. Jesus é quem me cura. Jeová Rafa, o Senhor cura. Deus se identificou ao povo de Israel como aquele que os curava. Ele disse: eu sou o Senhor, Jeová Rafa, que te cura. Êxodo capítulo 15, versículos 25 e 26. Jesus manifestou
revelou claramente e fez conhecido o nome de Deus, Jeová Rafá, ao caminhar de aldeia em aldeia, curando toda a sorte ou tipo de doença e enfermidade, ao abrir olhos cegos, restaurar a audição, fazer os aleijados andarem e curar todos os oprimidos do diabo. Jesus revelou ao mundo que Deus é um Deus que cura e que Ele tem poder para destruir as obras do inimigo e curar todos aqueles que confiam nele. Hoje Jesus é aquele que nos cura. Por suas feridas fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Jesus é a minha bandeira e meu libertador. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira e libertador. Este nome revela a Deus como um poderoso libertador ou conquistador que sempre vence os inimigos de seu povo. Quando os amalequitas vieram destruir os israelitas, Moisés subiu para o alto do monte e levantou o cajado de Deus para lembrar aos israelitas que Deus estava lutando por eles e que lhes daria a vitória. Depois de Deus ter lhes dado a vitória sobre os amalequitas, Moisés ergueu um altar em honra de Jeová Nissi. Enquanto os israelitas fossem obedientes a ele, Deus, Jeová Nissi, abateria seus inimigos e os faria vitoriosos. Jesus revelou Deus como o poderoso conquistador. Ele enfrentou Satanás, derrotou-o e o despojou de seu poder sobre nós, destruiu o poder do pecado, da doença e da morte. Hoje, ao sairmos para a batalha para enfrentar o ataque do inimigo, doença, problemas financeiros, problemas no lar ou no trabalho, nós podemos saber que não seremos derrotados porque Jesus, o poderoso conquistador, nossa bandeira, derrotou Satanás e nos dará a vitória sobre ele. Subtítulo: Todo o poder e autoridade que Jesus tem está em seu nome. Hoje, o que quer que você peça ao Pai, em nome de Jesus, será feito. Alguns de vocês podem estar pensando: irmão Cerulo, eu orei e pedi em nome de Jesus e não vi nenhum resultado. Leia João capítulo 16, versículos 22 e 23 novamente. Jesus não estava falando sobre oração. Ele não estava falando sobre implorar ou suplicar. A palavra pedir nestes versículos no original grego significa cobrança de um direito. Isso não significa que nós vamos começar a cobrar e a ordenar a Deus que faça o que queremos. Em seu nome, nós podemos requerer o que legalmente nos pertence como resultado da vitória que Cristo já ganhou. Pedir no nome de Jesus é mais do que simplesmente repetir as palavras em nome de Jesus, entre aspas. Quando você conhece o que está por trás desse nome, a autoridade que pertence a você, seu direito legal de usar esse nome, o poder que reside nesse nome, quando você o usa, você não está implorando nem suplicando. Você está invocando, colocando em operação o poder para realizar o que você deseja. Não haverá nenhuma pergunta, nenhuma dúvida de que será feito. Frase-chave: quando eu peço no nome de Jesus.
Quando Pedro disse ao homem aleijado: "O que eu tenho, isso te dou, no nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda", Atos 3:6, ele não estava orando, implorando ou pedindo. Pedro sabia que Jesus tinha derrotado Satanás e o poder da enfermidade. Ao falar o nome de Jesus, ele estava invocando, colocando em ação o poder para realizar a cura. Pedro não enfrentou esta doença em sua própria força ou seu próprio nome. O homem não foi curado por causa da grande fé de Pedro. O homem aleijado foi curado porque Pedro conhecia a autoridade que tinha em nome de Jesus e a usou. Jesus é Yahvé Jeová, o Deus eterno, o Alfa e o Ômega. Jesus é Jeová Elohim, o Criador de existência própria. Jesus é El Shaddai, o Deus poderoso e suficiente. Jesus é Jeová Jireh, o nosso provedor. Jesus é Jeová Rafá, aquele que nos cura. Jesus é Jeová Nissi, nossa bandeira, nosso conquistador. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é nosso batizador. Jesus é nosso pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Frase-chave: tudo que Jesus é, todo o poder e autoridade que ele tem, está em seu nome. Na semana passada, você viu um pouco de como Jesus está hoje, assentado à direita do Pai, numa posição de suprema autoridade sobre todas as coisas. Pense no poder que ele possui. Ele está acima de todo governo, autoridade e domínio e de todo nome a que se possa referir. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Tudo no céu, na terra e abaixo da terra deve obedecê-lo. Agora, será que você está pronto para isso? Tudo que Jesus é e todo o poder e autoridade que ele possui está em seu nome. Toda a plenitude da Trindade está em seu nome. A salvação em seu nome. A cura em seu nome, a poder criador em seu nome, a libertação em seu nome. Tudo que precisamos está em seu nome. Quando você chama pelo nome de Jesus, você invoca, põe em operação o poder e a autoridade que há neste nome para a cura, libertação e o que quer que seja que você necessite. Quando você pronuncia seu nome com fé, ele está lá. Ele se manifesta através de seu nome. Assim como Jesus enfrentou Satanás com todo o céu, lhe dando cobertura, quando você sai para a batalha no nome de Jesus, Jesus e todo o poder e autoridade do céu estão dando cobertura a este nome. Pense nisso. Ao sair para a batalha no nome de Jesus, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, está com você e em você para dar cobertura a tudo que você pede em seu nome. Ao enfrentar a enfermidade em seu corpo, você pode requerer o que legalmente pertence a você como resultado da vitória que Jesus já venceu. Não há necessidade de implorar ou suplicar. Se você precisa de cura, reclame-a em nome de Jesus. Diga com fé sem duvidar. No nome de Jesus,
reclamo a cura que por direito me pertence. Agora, quando você diz seu nome, Jeová Rafá, o Deus que cura, estará lá para curar você. Se você está enfrentando problemas financeiros e você não vê nenhuma possibilidade de saída natural, reclame o que você necessita, o que legalmente pertence a você no nome de Jesus. Diga com fé, sem duvidar, no nome de Jesus. Eu reclamo as finanças que necessito. Ao falar o nome de Jesus, Jeová Jireh, Deus, o seu provedor, estará lá para suprir esta necessidade. Então, vá em fé, sabendo que assim será feito. Quando você estiver numa situação perigosa, numa rua escura, no carro ou no avião, diga o nome de Jesus e ele estará lá. Se algo ou alguém atacar você, diga com fé, sem duvidar. Pare, no nome de Jesus, você não pode me tocar. O Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente Deus, Jeová Nissi, a minha bandeira, o Deus Conquistador, estará lá para protegê-lo e livrá-lo. Lembre-se de que tudo no céu, terra e inferno deve obedecer ao nome de Jesus. Um lindo exemplo do poder do nome de Jesus é a história que apareceu numa revista cristã. Uma mulher crente acordou no meio da noite durante uma terrível tempestade. Ela olhou pela janela e viu um furacão se aproximando. Ela gritou bem alto: "Não, Satanás! Você não vai roubar nossas vidas no nome de Jesus." Na cidade em que o furacão passou, 8 pessoas morreram, 56 lojas, 113 casas e 55 reboques, trailers onde moravam pessoas, foram destruídos. A casa desta família também foi destruída, mas nenhum dos membros da família, nem seus animais, se machucaram. Vá no nome de Jesus nesta semana. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Eu oro para que você medite no que aprendeu nesta semana e que você possa aplicar o que aprendeu em sua vida. Vire agora a página de ação e entrem em ação. Ação. Este é o seu ano de conquista espiritual. A cada dia desta semana, concentre-se em enfrentar suas batalhas cotidianas, tomando autoridade sobre Satanás em o nome de Jesus. Ao usar o nome de Jesus, lembre-se de que todo o céu está lhe dando cobertura. Em seu caderno, anote as batalhas que você enfrentou esta semana no poder do nome de Jesus e o que aconteceu como resultado. Por exemplo, escreva: batalhas que enfrentei em nome de Jesus. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. E ao lado, os resultados. Meditações bíblicas diárias. Subtítulo: Jesus obteve o nome que está acima de todo nome. Jesus, nosso modelo. 1. Obteve o nome que é acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 8 ao 11. 2. É o eterno Filho de Deus. João capítulo 1, versículos 18 e 34. Marcos 5, versículos 6 e 7. 3. Recebeu seu nome antes de ser concebido. Mateus capítulo 1, versículo 21 e Lucas 1, 31. 4. Está sentado em posição de suprema autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 21 e Isaías 6,
versículos 1 ao 4. 5. É ser espiritual que, porém, tem substância. Lucas 24, versículos 39 ao 43 e João 20, versículos 27 e 28. 6. É o Criador de todas as coisas. Colossenses 1, versículos 15 ao 17 e Jeremias 10, versículo 12. 7. Tem nome que permanecerá para todo sempre. Salmo 72, versículo 17 e Êxodo 3, versículo 15. Nós, os cristãos, entendemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Efésios 1, versículos 18 ao 23. 2. Conhecemos Jesus como nosso Rei eterno. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 16 e 17. E Jeremias 10, versículo 10. 3. Sabemos que o nome de Jesus é santo. Lucas capítulo 1, versículo 49 e Atos 4, versículo 30. 4. Fomos assentados em posição de autoridade. Efésios capítulo 2, versículo 6 e Apocalipse 1, versículos 5 e 6. 5. Receberemos como Jesus corpos glorificados. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 e 1 João capítulo 3, versículo 2. 6. Entendemos que Jesus tudo criou. João capítulo 1, versículo 3 e Hebreus capítulo 1, versículo 10. 7. Andaremos para todos sempre no nome do Senhor. Miqueias 4, versículo 5 e Zacarias 10, versículo 12. Subtítulo: Jesus enfrentou Satanás com o apoio do céu inteiro. Jesus, o nosso modelo. 8. É nosso Salvador. Hebreus 7, versículos 24 ao 28. 9. É quem nos perdoa. Mateus 9, versículos 5 ao 8 e Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. 10. É quem nos cura. Salmo 103, versículo 2 e 3 e Êxodo capítulo 15, versículo 26. 11. É quem nos liberta. João 8, 36 e Romanos 8, 1 e 2. 12. É nossa justiça. Romanos 5, versículos 18 ao 21. 13. É quem supre nossas necessidades. Salmos 34, versículos 9 e 10 e Salmos 84, versículo 11. 14. É nosso protetor. Isaías 59, 19 e Salmos 91, versículos 1 ao 6. 15. É nosso vencedor. Isaías 25, versículo 8 e 1 Coríntios 15, versículos 54 ao 57. Nós, os cristãos, temos de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Atos 4, versículo 12 e 1 Timóteo 4, versículos 10 e 11. Temos de reconhecer Jesus como aquele que nos perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9 e Efésios 1, 7. Temos de reconhecer Jesus como aquele que nos cura. Isaías 53, versículo 5 e Pedro capítulo 2, versículo 24. Temos de reconhecer Jesus como aquele que nos liberta. Gálatas 3, versículo 13 e Gálatas 5, versículo 1. Temos de reconhecer Jesus como nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Filipenses 3, versículo 9. Temos de reconhecer Jesus como aquele que supre nossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19 e Salmos 37, versículo 26. Temos de reconhecer Jesus como nosso protetor. Isaías 41, versículo 10 e Salmos 121, versículos 1 ao 3. Temos de reconhecer Jesus como nosso vencedor. Romanos 8, versículo 37 e Filipenses 4,
versículo 13. Subtítulo: Avance no nome de Jesus, vença um inimigo já derrotado. Jesus, nosso modelo. 16. Veio à terra no nome de seu Pai. João 5, versículo 43 e João 7, versículos 28 e 29. 17. Manifestou o nome do Pai. João capítulo 10, versículo 25 e 32 e João 17, versículo 6. 18. Deu-nos o direito legal de repreender Satanás e seu poder. Mateus 16, versículo 19 e Mateus 18, versículo 18. 19. Fez com que possamos nos aproximar de Deus com ousadia. Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12 e Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. 20. Ensinou-nos que Satanás é o pai da mentira. João capítulo 8, versículos 38 ao 44. 21. Curou todas as pessoas que se chegaram a ele. Mateus 8, 16 e Mateus capítulo 12, versículo 15 e Lucas 6, versículo 19. 22. Manifesta-se através de seu nome. Mateus 18, 20 e João capítulo 1, versículo 12. 23. Irá conosco, confirmando a palavra. Mateus 16, 20 e Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Nós, os cristãos, somos enviados no poder daquele nome. João 20, versículo 21, Marcos 16, versículos 15 ao 18. Podemos fazer milagres por fé em seu nome. Atos 3, versículo 16 e Atos 4, versículo 7 ao 10. Temos de saber que Satanás teme o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 16 ao 18 e Atos 5, 40. Temos de falar com ousadia no nome de Jesus. Atos 4, versículo 13 e Atos 9, versículos 26 ao 29. Temos de reconhecer que Satanás é mentiroso. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 5 e Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 11. Entendemos que milagres eram normais na igreja primitiva. Atos 5, versículos 16 e Atos 19, versículos 11 e 12. Podemos clamar pelo nome de Jesus em qualquer lugar, a qualquer momento. João 14, versículos 13 e 14 e João 16, versículos 23 e 24. Temos de trabalhar como fez a igreja primitiva, Atos 3, versículos 6 e 7 e Atos 4, versículo 4 e Atos 5, versículos 12 ao 15. Subtítulo: Ide no nome de Jesus, dominai a terra. Jesus, nosso modelo. 24. Deixou a nós, seus servos, encarregados. Mateus 24, versículo 25 e Mateus 25, versículo 14. 25. Deu-nos uma procuração. Mateus 28, versículos 18 ao 20. 26. Possui o céu e a terra. 1 Coríntios 10, 26 e Salmos 89, 11. 27. Deu-nos poder a proclamar perdão. Marcos 16, versículos 15 e 16 e Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. 28. Deu-nos poder sobre a doença. Marcos 16, versículos 17 e 18 e Lucas 9, versículo 2. 29. Deu-nos poder para expulsar demônios. Mateus 10, versículo 1 e Lucas 10, versículo 17. 30. Deu-nos poder sobre serpentes e escorpiões. Marcos 16, versículo 18 e Lucas 10,
versículo 19. 31. Deu-nos autoridade para dominar a terra. Marcos 13, 24 e Lucas 19, versículos 12 e 13. Nós, os cristãos, somos nomeados como os representantes legais. João capítulo 15, versículo 16 e Atos 1, versículo 8. Temos o direito legal de usar o nome de Jesus. João 14, versículos 13 e 14 e João 16, versículo 23. Temos o direito legal a tudo que Jesus possui. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12 e versículos 18 e 20. Temos de proclamar a salvação por onde quer que andemos. Atos capítulo 4, versículo 12 e Atos 10, versículos 39 ao 43. Temos de assumir o domínio sobre a enfermidade. Tiago 5, versículos 14 e 15 e Marcos 6, versículo 13. Temos de expulsar demônios no nome de Jesus. Marcos 3, versículo 15 e Marcos 16, versículo 17. Temos recebido o poder sobre serpentes e escorpiões. Atos 38, versículos 3 ao 6. Temos de assumir domínio no nome de Jesus. 1 João 4, versículo 4 e Lucas, capítulo 10, versículo 19. Quando Pedro viu o homem aleijado no portão do templo, falou a palavra da cura. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Não houve dúvida, nem hesitação. Ele sabia que seria feito. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.